Oi, Gabriel, tudo bem? Oi, Fran, tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou acompanhar a tua aula, tá? Eu vou ficar mais como uma mediadora aqui, te passando as dúvidas do pessoal, para a gente poder ter um bate-papo, uma dinâmica maior. E o que tu precisar de mim, tu vai me dando um toque. Tu vai utilizar compartilhamento de tela? Não, tá. Vou falando pro pessoal e qualquer dúvida que o pessoal for tendo durante a aula, vou respondendo tranquilo. Tá ok, então. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Ali pelas 17h05 a gente começa, pode ser? Pode, claro. Tranquilo, então. Tem. Pode ficar à vontade, se apresentar para o pessoal, que agora o momento é teu. Ok. Bom, pessoal, sou Gabriel Santana, hipnoterapeuta, trabalho também com coach e programação neurolinguística. E hoje eu vim falar sobre 5 provas em como as emoções elas influenciam nos nossos resultados. Grande maioria age no automático, está apenas seguindo uma adaptação do cérebro de sobrevivência conforme aprendizado do passado e não sabe que está fazendo isso. E muitas vezes está chamando isso como autossabotagem. Bom, para a gente poder iniciar isso, vamos falar um pouquinho do modelo da mente. Né? Vamos começar pela nossa mente consciente, né? Nosso córtex pré-frontal. Ela é responsável, obviamente, pela nossa força de vontade, pela nossa racionalização, pela nossa análise, porém, ela obedece sempre à nossa mente subconsciente, que é onde está tudo que a gente é, na verdade. Seja a emoção, o hábito, a crença, o condicionamento, os traumas, os bloqueios, tudo isso está lá na nossa mente subconsciente. E a nossa mente subconsciente ela não é muito fácil de mudar, porque ela é ociosa, ela aprende conforme você vai vivendo, desde o útero da mãe, na verdade, a gente vai aprendendo, vai se condicionando, vai tendo aprendizados ali que a gente, obviamente, não tem consciência daquilo, porém a gente está ali aprendendo o tempo todo. 3 meses de gestação, o nosso sistema nervoso central ele está pronto. O feto ele é bem pequenininho, porém a gente já está ali, ó, imerso a todas aquelas emoções que a mãe já carrega, que a mãe sente durante a gestação, enfim, tudo aquilo que acontece durante a gestação, essa criança está sendo impactada e, obviamente, ela já vai nascer com diversas predisposições e também, obviamente, tem no DNA dessa criança 50% do pai, 50% da mãe e toda a nossa todo o nosso antepassado. Aí entra o seguinte: o que essa criança aprende durante a gestação? Ela está dentro do ventre da mãe. O que essa criança está percebendo? Na real, ela está apenas recebendo informações. Ela está aprendendo para que quando ela esteja inserida ao ambiente, ela já saiba sentir, ela já consiga internalizar aquilo que está acontecendo. Óbvio, a percepção muitas vezes dessa criança ela vai ser equivocada, afinal de contas ela não sabe ainda interpretar muito bem as coisas. E aí entra o seguinte: durante essa gestação, a mãe está sentindo. Vamos dar vamos trazer um caso aqui bem bem legal para poder compartilhar então. Tá? Isso aqui foi uma terapia que aconteceu há um certo tempo atrás. E essa pessoa, ela chegou com a seguinte queixa: Gabriel, eu tô tendo uma compulsão alimentar, eu tenho
aumentado de peso assim muito rápido. Inclusive, só para vocês terem noção, se a pessoa tinha 60 quilos, ela foi para 95 quilos. Além disso, problemas no relacionamento, problemas na área profissional, financeira, enfim, todas essas questões ali. Essa foi a queixa inicial. Então, o que a hipnoterapia faz? Tá? É entender a forma de adaptação de sobrevivência que o cérebro criou para que essa pessoa chegasse até ali, no caso dela, aos 35 anos, naquele jeito. O que aconteceu com essa pessoa? O que ela passou na vida para que hoje ela estivesse naquele ponto? E como que a hipnoterapia também trata tudo isso? Mas, enfim, como que a gente acha a origem dessa adaptação, de onde o cérebro começou a aprender tudo isso? Através do sentir. Existe uma gama emocional nessa pessoa que traz dor, traz sofrimento, e ela está sempre ali, sentindo aquilo ali repetidamente, dia após dia, semana, mês, entra ano, sai ano, e a pessoa está sempre ali naquela mesma ali. E ela não entendia o porquê. Buscava sempre melhorar e parecia que ela dava um passo, 2, 3, e daqui a pouco regredia. Isso era uma constante. Então, ela sentiu todas essas emoções. Chega um momento na sessão onde é necessário a pessoa sentir essas emoções e a mente vai seguir exatamente essas emoções que você está sentindo. E, ao seguir essas emoções, o cérebro dela começou a aprender tudo isso ainda onde? Dentro do ventre da mãe. E o que acontecia ali? Para entender o contexto, tá? Essa criança, durante a gestação, a mãe e o pai estavam desempregados, passando por muitos problemas, morando de favor na casa de uma pessoa da família, enfim, passando por muito aperto. E a mãe constantemente falava durante a gestação: quando essa criança nascer, vai piorar tudo ainda mais, vai ser ainda mais difícil. E aquilo era uma constante ali dentro. Vai ser muito difícil, eu não devia ter ficado grávida, essa criança é um erro, ela não podia nascer. E, além disso, durante a gestação, né, o pai dessa criança, muitas vezes embriagado, irritado, frustrado com toda a situação de vida que essa criança, que ele vinha vivendo, na verdade, né, ele junto com a mulher, e agora a mulher grávida, muitas vezes ele, embriagado, chegava em casa e forçava a mulher a ter relação. No caso, essa esposa, ela se sentia abusada, né? Estuprada. E isso foi uma constante também. Óbvio, se a criança está sentindo tudo aquilo ali, afinal de contas, a mãe está ali lutando para poder sobreviver e, infelizmente, a criança está ali naquele momento inoportuno, né? Veio num momento que não podia. Mas, vida que segue. Essa criança, ela nasce. Ela é inserida num ambiente onde é um ambiente muito conflituoso, um ambiente onde ela via muita violência verbal, física, né, violência sexual, que isso continuou durante anos e anos do pai dela para com a mãe. E ela observava isso, sentia todo aquele clima tenso dentro do ambiente onde ela estava inserida, e além dessa referência de relacionamento, né, que é o pai e a mãe, ela também ouvia muita reclamação de problemas do avô com a avó, do tio com a tia, do vizinho com a vizinha, ou seja, era um ambiente bem conflituoso mesmo. Ok, vida que segue, essa criança está entendendo que se relacionar realmente é complicado, porém é normal. Ela começou a acreditar que se relacionar é realmente complicado, mas que isso é normal, porque isso acontece com todo mundo, pelo menos com todo mundo que está ali na volta dela. Ok, vida que segue, essa criança hoje ali tinha 7 anos de idade, e ela brincando com a irmãzinha, esse vizinho, que muitas vezes tomavam um chimarrão juntos, faziam um churrasco, ele chamou essa menina de 7 anos, num dia onde ele chegou um pouco mais cedo do trabalho, ele disse que comprou uns doces e chamou essas 2 meninas lá. Essa criança foi lá, estava assistindo o desenho, inocente, tranquila, afinal de contas era uma pessoa conhecida, em quem ela confiava. E esse cara
lá, sentado na cozinha, ele chama essa criança, coloca ela no colo e toca essa menina. Abuso na infância. Ele se dá de diversas formas. Além, obviamente, da penetração, do toque, muitas vezes a criança vê algo, também é considerado como abuso. Nesse caso aqui, ela foi tocada. Ela não entendia, não tinha consciência, afinal de contas, era apenas uma menina de 7 aninhos. Ela ficou com medo, ela ficou retraída, não entendeu por que aquilo estava acontecendo, porém, subconscientemente, além daquele medo que ela sentiu naquele momento, despertou diversas outras emoções que ela sentia ainda lá no ventre da mãe. E ela se sentia culpada, ela se sentia com raiva, com nojo, aquele sentimento de incapacidade, entre diversas outras emoções ali que estavam fluindo dentro dela. E observa, o gatilho emocional que isso acabou ativando nessa pessoa, na genitália dela, ali aos 7 anos. E dali para frente, ela foi crescendo uma menina bonita, uma menina atraente, e ela com seus 17 anos de idade, ela estava na escola, e toda escola tem aquela coisa, né, do menino e da menina mais bonita da escola. E essa menina, ela se apaixonou pelo menino, e numa festa, ela resolveu se entregar para esse menino. Resolveu ter relação com ele. Ocorreu tudo bem, tranquilamente e tal. Só que chegou na segunda-feira, dia de aula, ela foi lá, abraçar, dar um beijo no menino, acreditando, na verdade, que eles estavam namorando, né? Rolou tudo aquilo ali e tal. E o menino, peraí, eu não estou namorando você. Você quis, aconteceu, tudo bem, porém, não tem namoro. Essa menina, nesse momento, ela se percebeu, mais uma vez, rejeitada, se sentiu incapaz de ter um relacionamento, não se achou mais bonita, a autoestima dela caiu bastante, angústia, tristeza, medo de não saber se ela ia conseguir se relacionar com alguém, enfim. E, obviamente, né, se sentiu culpada porque ela tomou aquela decisão, ficou com nojo daquilo que ela acabou fazendo de forma impensada, por impulso, enfim, reforçando tudo aquilo que ela já vinha carregando desde lá do ventre da mãe. Mas vida que segue, não tem jeito, aconteceu, e ela segue a vida. 22 anos de idade. Agora, ela está num namoro, ali onde ela está com 6, 8 meses de namoro, e ela se pega grávida. Ela se pegou grávida e, quando ela foi contar para o parceiro, simplesmente esse cara sumiu da vida dela. Sumiu a ponto dela nunca mais ter nenhuma notícia. Ok, vida que segue. Teve o filho, solteira. O cara sumiu, nunca mais ela teve notícia. O filho nunca conheceu esse pai. Enfim. E ela seguiu a vida. Lembrando, ela sempre bonita, sempre atraente. E ela, com 26 anos, ela começou um novo relacionamento. Um pouco tanto estranho, vocês vão entender o porquê. Primeiro, essa pessoa viajava 30, 40 dias, viajava e ficava ali com ela 3, 4, 5 dias em lua de mel. E isso foi uma constante durante um ano e pouquinho. Esse cara ajudava ela com finanças, ajudava ela, enfim, no que ela precisasse ali, e estava nesse relacionamento. Segundo o que ele falou para ela, né, na verdade nem ela sabia exatamente com o que ele trabalhava, ele só falou para ela que ele viajava bastante, até que um ano e pouquinho depois, ela também se pegou grávida. E aí veio, digamos assim, o balde de água fria. O que aconteceu aqui? Quando ela foi contar, esse cara olha para ela e fala para ela assim: não sei como você foi idiota o suficiente de se deixar pegar grávida. Você não sabe que eu venho aqui só para ter relação com você? Eu já tenho família. Eu não vou assumir uma nova família. E você tem duas opções. Primeira, ou você tira essa criança, eu arco com tudo que for necessário, ou se você optar por ter essa criança, a responsabilidade é sua. Eu vou seguir a minha vida e você que se vire. Óbvio, ela optou pela criança, despachou esse cara.
da mente dessa mulher, não preciso nem dizer, né? Tudo que estava se passando ali. Então, homem para ela nesse momento era uma coisa que ele era agressor, ele era ruim, ele ia fazer mal. E a mente subconsciente aí ela começa a ativar um estado de autopreservação. Aí vocês vão entender agora melhor o porquê das queixas que ela veio lá no começo. Aonde ela, com 30 anos, lembrando, bonita, atraente, conheceu um cara muito bonito, muito bem sucedido, que tratava ela como uma rainha, o filho e a filha dela como princesa e príncipe. Porém, ela não acreditava que aquilo estava acontecendo com ela, que ela era capaz de ter alguém ao lado dela que desse amor, desse carinho, desse atenção, cuidasse dos filhos dela. E simplesmente na cabeça dela o tempo todo, ela pensava, cara, esse cara é bonito, bem sucedido, se ele estalar o dedo, ele tem várias mulheres ali ao redor dele, por que ele quer ficar comigo? Por que eu? Será que eu mereço? Será que isso realmente está acontecendo comigo? Eu acho que a qualquer momento ele vai me dar um pé na bunda e vai me largar. É melhor eu não me iludir. E o tempo todo, sempre que ela podia, ela ficava maquinando coisas que, obviamente, não estavam acontecendo, era apenas imaginação. Porém, o nosso subconsciente ele não difere o real do imaginário. Então, para a mente subconsciente, aquilo ali está acontecendo. E quando isso é ativado, emoções vêm à tona. E ela acreditava que sempre que ela não estivesse perto dele, ele estava traindo ela com alguém, que ele estava na empresa dele lá, traindo ela com alguém. Muitas vezes ela saía de casa surtada, chegava dentro da empresa, digamos assim, quebrando tudo. Ele assustado, não entendendo, preocupado se tinha acontecido algo, e ela simplesmente ficava sem saber o que fazer, porque ela só agiu por impulso. Foi só o emocional dela que fez ela agir, né, para que ela se defendesse, para que ela não sentisse, obviamente, todo aquele lixo emocional que ela já carrega como bagagem, né, a respeito de homens. E ali, ela literalmente, né, ela fazia ele, acabava fazendo com que ele passasse muita vergonha diversas vezes, inúmeras vezes. E ele simplesmente queria ajudar ela. Só que ela, com vergonha de estar ao lado dele, até mesmo porque ela falou assim, ó, é melhor que termine, porque eu já te fiz passar tanta vergonha, todo mundo vai olhar para você e vai falar que você tá uma pessoa louca, uma pessoa que não regula muito bem, que não... Enfim, faz você passar vergonha de forma desnecessária. Então, acho que você merece uma pessoa muito melhor do que eu, você tem toda uma vida pela frente, você consegue, obviamente, ter uma vida muito melhor com alguém que vai atender muito melhor as suas necessidades do que eu. E ela resolveu simplesmente terminar com esse cara, nem quis ajuda nem nada, simplesmente ela partiu. O que está acontecendo aqui? A mente subconsciente, nesse modo de autopreservação, ativou o seguinte: homem, no caso, mediante a todo o aprendizado que ela teve, significa uma figura que vai me prejudicar a qualquer momento, vai me machucar, é um agressor, eu preciso me defender, eu não posso confiar, eu não posso estar dando oportunidade. Lembrando, assim como a mente faz uma coisa, ela faz todas as outras, porque a mente ela sempre tende a generalizar, ela sempre tende a padronizar as coisas. Adiante eu vou explicar isso aqui. Mas continuando ali nessa história, ela simplesmente terminou, ela, cara, mas eu não queria ficar sozinha, eu nunca fiz mal a ninguém, eu mereço ter alguém ao meu lado. E depois de um tempo, um ano e pouquinho, ela conheceu uma outra pessoa muito legal também, porém, ela não conseguia se entregar na relação e depois de um certo tempo, ela, quer dizer, na verdade, antes dela conhecer essa pessoa, após ela terminar ali aos 30 anos, dentro dos 30, 31 anos depois ali onde 31 para 32 anos, após terminar esse relacionamento, digamos assim, seria o príncipe encantado, né? Afinal de contas, ela conheceu uma pessoa que a respeitava e que cuidava dos filhos dela
como se fosse dele, e ela simplesmente largou tudo aquilo, ela teve uma compulsão alimentar. E ela ali dos seus 59, 60 quilos, 95 quilos, em menos de um ano. Simplesmente, ela foi aumentando de peso. Para entender o que o cérebro fez aqui agora, além dela não mais confiar em homem, como ela era bonita e atraente, o cérebro entendeu o seguinte: espera aí, ela é bonita, ela é atraente, ela vai voltar muitos olhares para ela. Então, o que é necessário fazer aqui? Fazer com que ela não se sinta tão atraente, que ela engorde, que ela mude a aparência dela para que ela não chame tanta atenção. E foi isso que aconteceu. Então, além dela agora literalmente não conseguir confiar, mesmo ela querendo, e aumentou o peso. Ok, conheceu uma pessoa muito bem, o cara aceitou ela numa boa, mesmo ela acima do peso, estava tudo certo, estava tudo bem, 3 meses de relacionamento, simplesmente ela não conseguia mais, por exemplo, ter prazer durante a relação. Acabou completamente o prazer. Além disso, depois de mais um certo tempo, ela sentia muita dor, muita dor. Então, aconteceu mais 2 problemas aqui. Então, ela, além de não confiar mais em homem, além dela não conseguir mais ser tão atraente, né, devido a todo o peso que ela ganhou em tão pouco tempo, a anorgasmia e o vaginismo. Aconteceu tudo isso num período, digamos assim, ó, um ano para fechar toda essa, mais ou menos esse ciclo ali. Então, o subconsciente literalmente está defendendo ela com unhas e dentes naquele momento ali. E ela não sabia o porquê que aquilo ali estava acontecendo. Então, quando ela sentiu todas aquelas emoções ali relacionado ao peso, a relacionamento, a sexo, a como ela se sentia na vida, como ela enfim, como ela se enxergou durante toda a vida, né? Foi ali que a gente chegou, até o útero da mãe, na gestação dela, e foi caminhando para tudo isso. E aí entra o seguinte: é necessário a gente fazer o processo de reeducação do subconsciente. Enquanto isso não é feito, a pessoa vai seguindo aquele padrão para o resto da vida. Quantas e quantas pessoas aí você conhece, 40, 50, 60 anos ali, que acaba vivendo uma vida infeliz em diversas áreas e não sabe por que nunca consegue dar o passo adiante. Até vai lá, 1, 2, 3, e daqui a pouco regride tudo de novo. Por que isso acontece? É o cérebro buscando defender. Gabriel, mas o cérebro, o subconsciente, ele está prejudicando essa pessoa. De certa forma, sim, ele está prejudicando. Porém, ele entende o seguinte, que ele está te protegendo. E o nosso sistema primitivo, ele está preocupado com 2 coisas que o ser humano precisa se preocupar. Primeiro, sobreviver. Acima de tudo, sobreviver. E se homem significa risco, significa problema, ele vai buscar afastar. Foi o caso dela. Outra coisa, seguir e atender os nossos instintos primitivos. Procriar, perpetuar a espécie. Todo o resto, seja profissional, financeiro, familiar, o relacionamento amoroso, o hobby, tudo isso é supérfluo e o cérebro não está nem aí para isso. Ele quer que você sobreviva e que você perpetue a espécie. Acabou. Gabriel, mas eu não estou satisfeita com tudo isso, eu quero mudar tudo isso aqui. Então você tem a possibilidade de fazer essa reeducação, trazendo uma nova percepção além daquela que você está carregando. Lembra o seguinte, vamos pegar agora, só para vocês entenderem como que essa pessoa consegue reeducar o subconsciente dela. Tá? 7 anos de idade, lá quando ela sofreu aquele abuso, por exemplo, aonde ela carregou culpa, muita raiva, nojo, insegurança, medo, uma tristeza, angústia, frustração, enfim, sentimento de incapacidade, ninguém protegeu ela, ninguém ajudou ela em nada, mesmo ela depois tentando contar, todo mundo dizia que era mentira, enfim. Essa criança carregou tudo aquilo ali. Ela acreditava piamente que ela era culpada
e ficou nutrindo todas essas emoções que eu acabei de falar dentro dela durante todos esses anos, dos 7 até os 35 anos de idade dela. Aí eu te pergunto, que culpa que uma criança tem em sofrer um abuso? Obviamente, nenhuma. Quem é que está errado? Quem foi que se aproveitou? Foi o abusador. Porém, a criança acreditava que era ela. E ela ainda levou a irmã. A irmã ainda correu o mesmo risco que ela. Só no caso, naquele dia, aconteceu apenas com ela. Aí entra o seguinte, como que a gente faz essa mudança? Dentro do subconsciente, durante a pessoa está em hipnose, ela está sofrendo esse processo de revivificação, a gente consegue traçar as personas de você criança e de você adulto. Aqui, quando ela está revivendo, literalmente, esse adulto aqui de 35 anos volta a ser aquela menina de 7 anos. Até mesmo a voz dela muda, o jeito da pessoa volta a ser aquela criança ali. E é entender a real percepção que essa criança teve, o que de verdade ela carregou, que ela sentiu ali, e trazer a mudança, transformar essa criança, libertar ela de todo esse peso, de toda essa coisa que não pertence a ela. E esse adulto, ele consegue vir até essa criança, ele consegue tirar essa criança, defender ela, e ali, por exemplo, nesse caso, essa pessoa ela tinha tanta raiva daquilo que ela tinha sofrido, tanta raiva, que quando ela foi descontar a raiva, lembrando, o cérebro ele não difere o real do imaginário. Então, nesse processo onde ela está dentro de uma memória de longo prazo, ela entra ali e imaginariamente ela consegue desfazer tudo aquilo ali, ó, que ela está carregando de forma ruim, que está causando dor e sofrimento. E ali o que aconteceu? Essa criança foi defendida. Ela pegou essa criança, tirou ela daquele abusador, e quando ela foi descontar toda aquela raiva, todo aquele nojo, tudo aquilo que ela carregou durante anos e anos, foi nutrindo, nem ela tinha noção de que tudo aquilo estava dentro dela. Durante o processo, eu trouxe toda aquela raiva para o braço dela ali. Ó. Ela trouxe toda aquela raiva, peguei uma almofada e ela falou assim, eu preciso acabar com esse cara de dentro de mim. Eu preciso me libertar de tudo isso aqui. Então, o que essa pessoa fez? Ela pegou e libertou toda aquela raiva ali. Ó. Literalmente, se tivesse uma pessoa na frente dela, ela teria matado com toda a raiva, com toda a força que ela tinha no corpo dela. Literalmente. E ela mostrou para aquela criança que aquela criança está segura, que ela é amada, que ela é respeitada, que ela é aceita e que ninguém mais pode machucar ela, ninguém mais pode ferir essa criança. Ela foi trazendo para essa criança uma nova percepção, mostrando para aquela criança que ela era linda, que ela era inocente e que ela não teve culpa de nada daquilo. Quem se aproveitou foi o cara. Ela foi explicando tudo para aquela criança, mostrando tudo de fato como o que aconteceu de fato, o que era certo, o que era errado, o tempo certo dessa pessoa, dessa criança, quando ela vai conhecer alguém, de se relacionar, em como que vai ser, o que ela vai sentir, enfim, ela foi trazendo todo o aprendizado para essa criança. Tirando, libertando essa criança de todo aquele sofrimento que ela estava carregando. Ou seja, ela acabou de fazer, além de ressignificar emocionalmente, ela trouxe toda a reeducação para aquela criança. Por que essa criança não recebeu educação sexual, por exemplo, dos pais? Né? Se ela tivesse recebido isso, nada disso teria acontecido. Ela ia entender que aquilo estava errado e ela ia tentar correr, ia tentar fugir, fazer alguma coisa. Mas ela paralisou. E quando o ser humano está sob ataque, está sendo ameaçado, a gente tem 3 reações. Você paralisa, você luta, ou simplesmente... fugiu a palavra da cabeça agora. Mas, enfim, você luta ou você paralisa. E essa pessoa paralisou. Como a grande maioria paralisa. E ela simplesmente sentiu tudo aquilo e ficou internalizada ali. Então, depois dela poder fazer toda essa transformação, a mente subconsciente, né, eu estou dizendo o seguinte, quando ela trouxe aquela emoção, o primeiro evento que veio nela, né, começou ali no útero da mãe. Daí ela foi percebendo tudo aquilo e ela foi gerando
toda uma nova percepção, reeducando. O que acontece aqui? Tá? Imagina uma casa e o alicerce dessa casa é do 0 aos 7 anos. Tá? Então, o que essa criança sente do 0 aos 7 anos vai dizer muito em como vai ser a vida adulta dessa criança. Óbvio, não generalizando que todo mundo vai ser dessa forma, porém, nesse caso aqui. Então, a base dessa criança, tudo que ela aprendeu ali, tudo que ela vivenciou em como foi bem complicado mesmo. Então, essa base, ela precisa ser toda ela reestruturada, toda ela reeducada. E depois que você reeduca tudo isso, obviamente, inicialmente era tudo ruim, era tudo negativo, dor e sofrimento o tempo todo. Depois que reeduca, é como se o subconsciente entendesse que essa base, essa estrutura, ela foi modificada e agora restou ali parede e telhado. O que tem de acontecer com uma casa sem alicerce? Vai tombar tudo após. E foi isso que aconteceu. Quando a mente subconsciente, seguindo as emoções que ela estava sentindo, vai seguindo eventos que ainda tem como estrutura que está segurando tudo aquilo de pé, toda aquela gama emocional, ela vai reeducando, vai resolvendo, e aí ela conseguiu desmoronar toda aquela gama emocional que ela carregava ali aos 35 anos para poder seguir livre. Sim, conseguiu emagrecer, conseguiu depois se relacionar, conseguiu se formar, conseguiu voltar à vida dela, retomar a vida dela. Enfim, é isso que acontece. Muitas vezes a gente está ali, procrastinando, não sabe o porquê que não está conseguindo fazer as coisas, e simplesmente vai seguindo a vida de uma forma meio aleatória. Será que eu faço? Será que eu não faço? O que está acontecendo comigo aqui de fato? Procrastinação nada mais é do que um sistema também de defesa do cérebro, do subconsciente. Procrastinação, a mente está te defendendo de algo que você acredita, mesmo que subconscientemente, inconscientemente, como quiser falar, você acredita que todo aquele esforço que você vai ter que fazer ali não vale tanto a pena. Eu vou me desgastar muito, eu vou ter que fazer muita força e eu não vou ter o retorno que eu imagino, até porque o cérebro está seguindo o quê? Adaptações de aprendizado do passado. Você já teve frustrações, já teve expectativas ali suas que não foram atendidas, gerou frustração, gerou angústia, gerou medo, gerou tristeza, sentimento de incapacidade, e tudo aquilo vai sendo acumulado dentro da gente. Então eu olho para isso, digamos assim, eu quero montar o meu negócio, eu quero fazer minha coisa andar. Mas eu vou ter que fazer tanto esforço, eu vou ter que lutar tanto, vou ter que estudar dobrado, triplicado, vou ter que perder o final de semana, vou ter que me sacrificar para poder alcançar algum resultado que eu não sei se esse resultado ele vai acontecer. Então, a pessoa ela entra na sua famosa zona de conforto. Ela vai seguindo uma zona de conforto onde ela não precisa fazer tanta força, ela não precisa se exigir tanto. E vai seguindo aquilo ali, né, como forma de proteção. E o cérebro ele vai criando aquilo ali. E a gente acredita no quê? Está se auto-sabotando. Isso que é o incrível. Autossabotagem. Por que eu não acredito na autossabotagem? O cérebro ele segue nada mais, nada menos do que uma adaptação de sobrevivência com referência naquilo que você teve no teu passado. Olha o aprendizado que você teve, como que foram as referências que você teve na vida e o porquê que você está agindo hoje. Entende? Então, a gente está seguindo isso inconscientemente, sem saber, e enquanto você não encontra a raiz, a causa disso tudo, e leva essa reeducação para essa sua mente, você continua ali, 20, 30, 40, 50 anos de vida, ali, dando sempre murro em ponta de faca e não entendendo por que não vai para frente, não vai adiante. É uma coisa que, infelizmente, o nosso subconsciente, ele tem tudo ali, É o hábito, é a crença, são os condicionamentos, condicionamento principalmente de você pensar. Existe toda essa programação
que ela vai sendo instalada desde lá do ventre da mãe. Então, essa programação subconsciente, você vai adquirindo ao longo dos anos, ela gera uma forma de pensar. Essa forma de pensar, ela vai resultar em você sentimentos. Você pensa e você sente algo com relação àquilo que você está pensando. E, obviamente, aquilo ali vai gerar uma forma de você agir, entrar a ação. Se isso começou ruim, começou negativo, ó, o pensamento vai ser ruim, a emoção, o sentimento vai ser ruim, a atuação, obviamente, não vai ser positiva também, e o resultado negativo. Então, é uma cadeia que vai sendo seguida. Enquanto você não reeduca toda essa estrutura, a coisa persiste, a gente fica ali batendo, 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 e não sabe por que não se abre os nossos caminhos. As pessoas acreditam, aí entra crenças, acreditam que é algo religioso, que é algum peso, que é alguma coisa. Gente, para facilitar, entenda, observa como foi a sua vida, entenda o que você sente. Você se questionando, você consegue chegar a resultados incríveis sozinho, entendendo o que você sente, o que você carrega, como que isso está estruturado dentro de você. Óbvio, se você não souber fazer tudo isso, procura ajuda. Tem hipnoterapeutas excelentes aqui na cidade. Você pode, sim, conseguir reestruturar essa forma sua de pensar, de agir, mudar essa crença, esse hábito que está tanto te travando. Só que aí entra o seguinte, eu estou disposto a pagar esse preço? E o preço não é o financeiro, não. O preço é o emocional. Porque a gente tem que enfrentar, literalmente, todo o lixo emocional. E todo ser humano, ele carrega lixo emocional, independente da classe social. Pode ser um cara que, sei lá, ele é bilionário, todo ser humano. Criança nunca sentiu medo, nunca ficou triste, nunca se frustrou, nunca teve uma certa falta de atenção quando ela queria, quando ela precisava. Sempre acontece, isso vai impactar de alguma forma. Se fosse assim, rico, milionário ali, bilionário, não teria problema. E olha o que a gente vê aí, ó. Quanta gente aí com muito, muito, muito dinheiro sofrendo terrivelmente. E olha como é que tem gente com condições mínimas ali, ó, e vive tranquilamente, está satisfeito, está tudo bem. Porque para ela, aquilo ali tá bom, é o suficiente. E se ela tem aquilo que é suficiente para ela de uma forma que ela se sinta feliz, ela vai seguir a vida toda. Entende? Aí entra o seguinte, como que a gente aprende tudo isso? Como que isso fica registrado dentro da nossa mente subconsciente? Intensidade, duração e repetição. Tudo aquilo que você passa, digamos assim, ó, vamos dar o exemplo. Imagina que você está dentro de um ônibus cheio, né? Não tem pandemia, né? Enfim, a gente está dentro de um ônibus e de repente esse ônibus dá uma brecada muito forte, aonde algumas pessoas acabam caindo no chão, tem gente que acaba batendo com a cabeça, gente que se machuca um pouco o ombro, o braço, a mão, enfim. O ônibus está cheio. Vai ter alguma dessas pessoas ali dentro desse ônibus que nunca mais vai querer andar de ônibus. Criou um trauma profundo. Para ela, aquilo ali foi tão intenso, foi tão forte, aquilo que aconteceu, que gerou um trauma. E ela observa, ela enxerga ônibus como problema e que a qualquer momento, se ela estiver dentro de um ônibus, aquilo pode acontecer e sabe-se lá se ela vai sair viva dali. Isso acontece, seja no ônibus, seja com bicicleta, seja andando de avião, enfim. A pessoa, quando tem uma intensidade, um impacto emocional muito forte, ela cria ali seu bloqueio, o seu trauma. Uma outra coisa, a repetição. Um caso que ele é muito comum durante as terapias. Por exemplo, essa criança, ela é um bebê de 2, 3 meses de idade, ela está no seu quartinho, no seu berço, e ela acorda toda madrugada, por volta de 3h30, 4 horas da manhã, chorando. Com medo, triste, se sentindo sozinha, se sentindo abandonada, se sentindo rejeitada, não entendendo por que deixaram ela ali sozinha. E isso acontece noite após noite, durante várias noites. Ou seja, está tendo repetição aqui. E ali, essa criança,
vai adotando essa forma de pensar, de se sentir. Observa quantas emoções tem ali, mas, na verdade, nada disso estava acontecendo. Apenas o pai e a mãe estavam no sono mais profundo no quarto deles e demorou até ouvir essa criança chorar. Mas isso está impactando essa criança na fase adulta. E esse adulto não sabe que está sendo controlado por uma criança, emocionalmente. Qual é o discernimento que a criança tem para lidar com toda a pressão de trabalho, de cobrança, de conta, de boleto, de relacionamento? Qual o discernimento que a criança tem? Nenhum. Ela vai entrar em desespero e vai acionar gatilhos aonde a mente vai se identificar com aquilo que ela aprendeu lá no passado e aí já era. Esse adulto aqui parece que ele perde completamente o controle e essa emoção vem parar aqui na mão dessa criança que ele foi um dia. E aí tudo desmorona e a coisa desanda. Como que a gente, então, reeduca isso aqui, por exemplo? Lembrando, aqui, esse adulto, ele está se sentindo, ele está revivendo como uma criança. Essa criança precisa de ajuda, esse adulto entra nessa memória de longo prazo, ele dá o amor, dá o carinho, o respeito, a aceitação, mostra para essa criança todos os valores dela, e mostra para ela, de fato, o que está acontecendo. Ela estava sendo rejeitada? O pai e a mãe deixou de amar? Ninguém gostava dessa criança? Não. Simplesmente ela estava acreditando em algo que não existia. Olha a percepção equivocada ali. Ó. E esse adulto, né, essa pessoa adulta, entra ali para poder reeducar essa criança. Obviamente, tem pessoas que não sabem como fazer isso. E aí é o meu papel. Eu sempre digo, o hipnoterapeuta, ele é um GPS com uma maleta de ferramentas e uma lanterna. Eu estou aqui para te dar as ferramentas para você poder fazer o que você precisa, te mostrar onde, como, de que forma, o que deve ser feito. E a pessoa apenas precisa seguir as orientações. Basicamente, para você poder fazer um processo bem feito de hipnoterapia, para você reeducar a tua mente, você precisa estar realmente querendo fazer essa transformação e disposto a enfrentar tudo aquilo que é necessário. Sem desculpa, sem nada. Tem que entrar, encarar e resolver. Eu sei que é difícil no início, tem dor, tem o sofrimento, dependendo do evento, tem eventos que são bem chocantes mesmo, mas você tem que enfrentar. Enquanto você não olha para aquilo ali, ó, que é o problema, aquilo ali que está te gerando a dor, aquilo ali vai persistir. É a mesma coisa, você olha para um balde de lixo, está todo sujo, está fedendo, está horrível aquilo ali. Existe como você resolver aquele problema sem você ir lá e fazer o que precisa ser feito? É a mesma coisa. Mesmo que a pessoa tenha nojo, que está horrível, ai, eu não quero fazer aquilo ali. Ok, então aguenta o cheiro, aguenta aquilo ali estragando ali. E o mesmo acontece dentro da gente. O lixo emocional, ele vai aumentando, vai aumentando. Então, a gente precisa enfrentar, precisa encarar. Muitas vezes a gente está ali cobrando uma série de coisas. Eu falo que a gente está cobrando boleto. Né? Quantas pessoas ficam cobrando boleto do pai e da mãe porque não teve aquilo que queria ou porque não foi da forma como ela gostaria que fosse? E fica cobrando aquilo do passado, às vezes a vida inteira. Do que adianta? Você vai mudar o passado? Não vai, mas você altera a forma como você carrega isso. Você consegue mudar essa percepção que você carrega e se libertar desse monte de peso, desse monte de lixo emocional. Enquanto você está ali cobrando, né, aquilo que você não recebeu, aquilo que não foi como você queria, você não vive, obviamente, direito o teu presente e impacta no teu futuro. Como que a pessoa, por exemplo, vai ter um negócio bem sucedido, sendo que ela fica assim, ai, minha mãe não me ajudou, meu pai não me ajudou, ai, nada foi desse jeito, ai, eu vou abrir ali um negócio, eu vou fazer de um jeito que espero que dê certo, espero que funcione. Entra aqui o seguinte, tá? O nosso cérebro, ele vai sempre seguir pelo caminho mais fácil. Ele sempre busca economizar energia. E se você não se antena com relação a isso,
sempre vai dar errado. Ainda mais com esse pensamento. Essa atitude mental está completamente errada. Eu vou tentar fazer, espero que dê certo. Tudo que você faz dessa forma vai por água abaixo. Pode até dar certo no começo, mas depois a coisa desanda e vai embora. Por quê? Eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que trabalhar muito, eu vou ter que me exigir demais. O cérebro vai deixar até você dar 1, 2, 3 passos e daqui a pouquinho ele vai fazer você recuar tudo de novo. Porque vai chegar num ponto onde ele não vai querer se arriscar, se exigir tanto, sendo que aquilo ali não é certo. E empreender a gente sabe muito bem como que é difícil, né? Empreendedor no Brasil, então, cara, é um negócio de louco. É imposto para tudo, é tudo muito difícil, é tudo muito, muito louco. Porém, dá para a gente ir para frente, dá para a gente sobreviver a tudo isso, dá para a gente viver muito melhor do que como CLT também, desde que você esteja disposto a pagar esse preço. E não é esse. É esse aqui. É esse que tu sente aqui. Aí entra o seguinte, eu estou disposto a pagar esse preço? Eu quero realmente fazer isso? Aí você vai lá, você consegue fazer a mudança e gerar a transformação que você tanto quer. Caso contrário, eu vou lá esperando que isso melhore na minha vida. Você está buscando por um milagre sem tomar atitude, sem fazer a coisa acontecer. Aí, independente do tipo de terapia e de ajuda que a pessoa busque, se você não está disposto a fazer transformação, a fazer mudança, a exigir um pouco mais para você sair dessa zona de conforto, a coisa não flui. Então é necessário, sim, querer encarar o que é necessário, tem que enfrentar essa dor, tem que enfrentar esse sofrimento, vou lá e eu vou mudar, tá? Uma outra coisa que é muito comum, né, em como as emoções... Enfim, deram um nome bonito agora para uma gama de emoção. Até anotei aqui, é o medo, a tristeza, a angústia, a frustração, a rejeição e aquele sentimento de incapacidade. Enche mais de uma mão aqui. Né? E deram um nome para tudo isso aqui, um nome bonitinho, ansiedade. Tudo é ansiedade hoje em dia, vocês já repararam? E a ansiedade está de mão dada com o quê? Com a depressão. E a gente está ali, se sentindo ansioso, não consegue fazer as coisas direito, diz que a mente não para, que a mente fica ali com um monte de pensamentos. Essa é a função da mente. Porém, deixa eu explicar uma coisa aqui. A mente, ela faz parte de quem você é, mas você não é a sua mente. Não é à toa que agora mesmo você pode fazer esse teste. Observa como você pode observar a sua mente, o que ela está pensando. Você está além dessa mente. Você controla essa mente. Vários pensamentos estão na sua cabeça agora. Porém, eu vou te dar uma instrução, apenas siga ela e veja como que isso funciona. Imagina agora que na sua frente tem um cachorro. Imagina um cachorro bem bonito aí na sua frente. Agora eu quero que você pinte esse cachorro da sua cor preferida, que ele seja da cor que você mais goste. Agora imagina que esse cachorro ele se transformou num tigre. Um tigre lindo. Ele está ali na sua frente. Imagina agora que esse tigre virou um leão. Agora virou um elefante. E agora virou uma girafa. Está vendo como você tem controle sobre a tua mente? Sobre como você pode organizar e você pode mostrar para a tua mente o que você quer? Só que aí entra o seguinte, você deixa a mente agir através de um condicionamento que ela vai no automático. É o mesmo que você está num barquinho no meio do oceano e você não tem motor e você não tem remo. Você vai fazer o quê? Vai ficar esperando esse barco te levar para algum lugar? Até quando? Vai correr o risco de morrer ali sem se movimentar e não fazer nada por você? Vai deixar literalmente deixar tua vida à deriva? É o que a grande maioria está fazendo, deixando a mente agir de forma automática. Esse processo automático, ele é bom também. Muita coisa depois que você aprende, o cérebro automatiza, você não precisa estar sempre aprendendo a como lidar com aquilo. Por exemplo, você não pensa como se toma banho. É automático. Você não pensa como lavar uma louça, você não pensa como você vai varrer a sua casa,
Quem dirige, por exemplo, sabe muito bem, primeira vez que você entra no carro para você dirigir, como que é, o que eu tenho que fazer aqui e tal. Tem uma série de coisas que você faz. E depois ali de 1 ano, 2 anos dirigindo ali, você viaja, vai para qualquer lugar. Quando viu, você já chegou lá naquele lugar lá e passou. Olha que incrível como a nossa mente é. Quantas e quantas vezes você estava fazendo algo com a cabeça pensando em várias outras coisas, fez, terminou aquilo ali, fez uma outra função aqui, uma outra ali, e nem viu a hora passar. É o teu cérebro agindo de forma automatizada. Aí entra o seguinte, você tem que saber o que você quer. O que você quer de forma clara e bem objetiva. O que eu quero, aonde eu quero chegar, eu realmente estou disposto a pagar esse preço? Para que eu não procrastine, para que eu não fique enrolando para poder chegar lá? Eu realmente quero isso? Realmente esse esforço vai valer a pena? Mas o que eu acredito que não vai valer a pena? O que está me impedindo? Tudo isso você consegue resolver dentro da hipnoterapia. Você consegue achar isso dentro de você e você fazer essa reeducação. Entendeu? Bom, acho que era isso. Né? As provas em como as emoções influenciam nos resultados. Né? A questão da autossabotagem. Nada mais é do que você seguir a interpretação do teu cérebro mediante o aprendizado que ele teve no passado e você está ali, ó, apenas seguindo aquilo que você vivenciou. Tá? Eu vou encerrando por aqui. Minha rede social lá no Instagram é Gabriel Santana Hipnoterapia. Você pode, lá na minha bio, quando você acessar lá no Instagram, tem um link lá do meu WhatsApp. Se você tiver qualquer dúvida, se tiver restado qualquer coisa, você pode me chamar e sanar qualquer dúvida que você tenha. Muito provavelmente eu vou te convidar para a gente poder bater um papo, entender melhor o que você precisa e te mostrar em como que a hipnoterapia, com o coach, com a programação neurolinguística, pode ajudar você a resolver, a te desvencilhar de um emaranhado, um enredamento mental que não faz parte de você. Aquilo está ali acontecendo, mas está acontecendo na mente. Você está além, você consegue se desvencilhar, você consegue corrigir isso que está passando na tua mente. Então, era isso. Quero agradecer a presença de todos. Imagina, Gabriel, acho que foi um prazer para todo mundo aí participar, né? Poder te ouvir, entender. Eu acho que tu está coberto de razão aí em tudo que você explicou, é realmente assim mesmo que funciona, né? A nossa mente ela é muito poderosa. Então, eu queria te agradecer em nome da Escola Santa Beleza e da Escola 9 pela tua disponibilidade e por trazer esse conteúdo tão interessante ainda mais nos dias atuais, né? No que se virem muitas dúvidas e precisar de novo da minha presença, pode contar comigo. Posso fazer uma aula futura ali respondendo a todo questionamento que vier ali assim. Sei que gera muita dúvida, as pessoas não compreendem. A gente tem ensinado, né, que mudar isso dentro da nossa mente é algo muito difícil, que leva muito tempo para a gente fazer essa mudança, né? E aí a gente fica acreditando naquilo ali, tornando aquilo ali impossível. E tudo aquilo que você acredita, você sempre vai estar certo. Independente de que seja bom ou ruim, você sempre vai estar certo. Porque você acredita que é daquela forma e é esse resultado que você vai ter, né? Isso mesmo. Então, obrigada, pessoal, também pela participação e tomara que nós tenhamos mais possibilidades, mais outras experiências contigo. Certo? Então, vou encerrar aqui. Tchau, Muito bem, tchau. então. Tchau, tchau. Obrigado.